Olá, bem-vindos ao canal Kimono Samba, um canal que tem por missão de partilhar os conhecimentos gramaticais da língua Kimbundo, que Kimbundo é uma das línguas nacionais de Angola, falada pelos povos Aqua-Kimbundo, ou também conhecido como os povos Ambundo. Desde já gostaria de deixar um apelo para todos aqueles que vão assistir esse vídeo de se inscreverem no nosso canal Kimono Samba e também de partilharem esse vídeo com todos aqueles que estão interessados em conhecer essa língua, que é uma das línguas de Angola. Antes de mais, vamos falar dos povos Ambundo. Diferente dos povos Ovimbundo, não podemos aqui confundir entre os Ambundo e os Ovimbundo. Os Ambundo são também conhecidos como Ambundo do Norte e já os Ovimbundo são conhecidos como os Mbundo do Sul. Os Ambundos vivem maioritariamente na parte noroeste de Angola e mais a norte, nesse caso, do rio Kwanza. Os Zambundo falam a língua Kimbundo, já os Ovimbundo falam a língua Umbundo. Os Zambundo ocupavam maioritariamente, antes do período do tráfico de escravo, ocupavam maioritariamente o reino do Ndongo, o reino da Matamba, como vocês podem ver aqui no mapa, e também o reino de Caçãs. Os mundos eles falam o Kimbundo. Quanto à sua migração, não se conhece, ou seja, não se tem muita informação documentada de onde é que eles vêm, ou seja, de que parte de África, se vêm da parte norte ou da parte leste. Por isso, não vamos entrar em detalhes de onde é que eles vêm. Os Amono, né, ou também conhecido como os Aqua-Kimono, falam a língua Kimono. E essa língua é falada maioritariamente nas regiões de Malange, Bengo, Luanda, Kwanza Norte, em algumas zonas fronteiriças com a província do Uís, a província do Zaire e a província do Kwanza Sul. Quanto ao Zaire, é uma questão de confirmar, porque não estou seguro, mas é uma questão de confirmar se também realmente existem pessoas que falam a língua Kimono nas zonas fronteiriças. O Kimono conta atualmente com 2 milhões de falantes e também se encontram na outra parte do rio Kwango, o rio que divide Angola, Angola da República Democrática do Congo. Há aí uma tribo, ou seja, há aí uma pequena tribo que fala a língua Kimundo, nesse caso da outra parte do rio Kwango. E também a língua Kimundo pode-se encontrar, ou seja, pode-se encontrar vestígios dessa mesma língua nas outras línguas dentro do continente africano, como por exemplo o Luya. O Luya é uma língua falada na República do Quênia e tem algumas palavras, um certo número de palavras dentro dessa língua que também fazem parte da língua Kimbundo. O Kimbundo, tanto quanto as outras línguas de Angola, né, conviveram com a língua portuguesa. Como podem ver aqui, o mapa de Angola sobre a distribuição das diferentes línguas de Angola. Como dizia, né, o Kimbundo, tanto quanto as outras línguas, conviveram com a língua portuguesa e aí nessa convivência, é claro, sofreram modificações, porque importaram certas palavras do português e vice-versa. Nessa convivência, certamente levou à alteração dessa língua, ou seja, levou à alteração dessa língua e também que um dia pode desaparecer, né? Pode desaparecer. Como já dizia, o Kimundo conviveu com as outras línguas, como o português, como se pode ver,
Durante o período colonial, assinou-se um decreto que proibia o uso da língua quimbundo, assim como das outras línguas que podemos ver aqui no mapa, o seu uso diário nas instituições públicas, como por exemplo as escolas, sobretudo as escolas, era o melhor lugar, né, onde poderia se proibir o que eles acharam. E sobretudo em algumas partes em alguma parte da província de Malange, sobretudo na parte Ambaca, adotou-se um kimono mais ou menos aportuguesado. Por isso é que temos vários termos importados no kimono. Assim como o kimono tem convivido com o português, hoje em dia podemos nos questionar, por exemplo, o kimono na província, ou seja, na cidade capital, né, na província de Luanda, como é que ela hoje está, se está a evoluir, se continua a ter um número considerável de falantes, porque atualmente Luanda, vamos dizer, tem diferentes povos. E temos, por exemplo, os congoleses que falam Lingala, temos os Bakongo que falam Kikongo, temos, nesse caso, pessoas que falam português, tem pessoas que falam Umbuno, falam Kimbuno. Temos um certo aglomerado de línguas nessa área. E será que um dia o kimono vai sobreviver, vai resistir nessa toda a convivência? Bom, isso não sabemos. Só daqui, talvez, a 2 séculos ou 3 séculos, ou mesmo em um século, essa língua pode desaparecer. Quanto a um sistema de escrita, né? O kimono não tinha um sistema de escrita tal como se conhece, porque não temos vestígios de uma escrita própria. Então, ela adotou o sistema alfabeto grego, trazidos pelos padres jesuítas da Igreja Católica. Quanto ao kimono ou quanto ao zambuno, dentro do zambuno há diferentes tribos. E essas tribos são conhecidas por Angola, por exemplo. Temos aqui o último representante do que se intitula de Rei Nhola Quilões, ou seja, descendente de Nhola Quilões, que faleceu em 2023, desculpa. Como dizia, né, temos diferentes tribos, como podem ver aqui no mapa. Os Mangala, esses falam Kimundo, os Songo, os Bolo, os Sama, os Kimbundo, o Halo. E dentro dessas tribos temos os que nós chamamos de dialetos, né? Tudo isso representa tribos, todas essas palavras representam a tribo nesse diagrama, e também em algumas dessas tribos as suas línguas são denominadas pelos nomes das tribos, como por exemplo o Holo é uma tribo de onde venho, e também eles falam um Kimbuno que eles denominaram de Holo. Temos o Ndongo, que era o antigo reino do Ndongo. Temos Ambaca, temos os Mbondo, temos os Mbangala, os Ngoia, que estão na outra parte sul, estão na parte sul das pessoas que falam Kimbundo, né? São mais ou menos os que estão na província do Kwanza Sul. Temos o Songo, temos o Kisama, temos os Ndembos e temos os Kirima. Quanto às suas características, o Kimbundo tem uma identidade. A sua identidade é Banta, é uma língua Banta. Uma das suas características é que ela é composta de classes de substantivos, e nessas classes temos diferentes prefixos que vão ter um papel vão desempenhar um papel muito importante na concordância da língua Kimbundo. E as conjugações no Kimbundo são normalmente feitas de formas aglutinadas, e as concordâncias, conforme já disse, a concordância da língua Kimbundo depende das classes, porque a concordância se faz por prefixação, e a concordância, logicamente, vai depender dos substantivos das palavras. Quanto ao tom, né?
e os acentos. Ah, o kimono tem dois tons, um tom alto e um tom baixo, né? Enquanto os acentos, bom, algumas pessoas acentuam as palavras no kimono, outras pessoas ou outros autores não acentuam, né? É um pouco complicado utilizar a noção de acentuação do português para o kimono. Por isso, nos meus vídeos, eu vou utilizar simplesmente uma lógica de não acentuação. O kimono tem algumas regras. Primeira regra é que as vogais são sempre as mesmas, A, E, I, O, U. E também temos as semivogais, o W e o Y. O H na língua kimono, tanto quanto nas outras línguas banto ou bantas, a letra H tem sempre um som aspirado. Isso é de acordo com o que foi estabelecido na Conferência para as Línguas Bantus. Desculpa. Como, por exemplo, a palavra hadi, a palavra renda. Outra regra é que nenhuma das palavras na língua kimono deve terminar em consoante, nem em semivogal. Sempre vão terminar em vogais, como podem ver aqui. Não é permitido o encontro entre duas ou três vogais ao mesmo tempo, por isso é que vamos utilizar aqui as semivogais para essa diferenciação. Como, por exemplo, temos aqui a palavra quenda, em vez de escrevermos com U, vamos escrever com W. Em algumas literaturas vocês vão encontrar escrita dessa maneira, em outras literaturas vocês vão encontrar escrita dessa forma. Como, por exemplo, Ihi, Yi, que quer dizer este. Para diferenciarmos, utilizamos aqui a semivogal Y. Como podem ver aqui nesse quadro, as sequências vocálicas dessas semivogais com as outras vogais. E o W só pode ser utilizado no princípio ou no meio da palavra e nunca no fim. E o uso correto do Y, né? Ela vai se fazer quando estiverem diante dessas vogais, né? Do A, E, I, O, U. E nessa combinação sempre vamos ter numa palavra esse tipo de sistema. Como, por exemplo, yi. Aqui, por exemplo, temos essa combinação. Quer dizer, temos aqui a aparição de quatro Is. Então, o primeiro I vai ser substituído por a semivogal Y. O segundo permanece e o terceiro vai ser substituído. Bom, o que nós podemos fazer é procurar partilhar os conhecimentos que temos dessa língua para evitar a sua disparição e também para preservarmos para que as gerações futuras, né, possam valorizar essa língua e preservar ela. Tanto quanto as outras línguas em Angola, né, devem ser preservadas e para isso, enquanto falantes ou amantes dessa língua, devemos procurar partilhar os conhecimentos que temos com os outros. Subscrevam no nosso canal, deixem um like e partilhem esse vídeo com as outras pessoas. E Xaleno Kiambote, fiquem bem e nos vemos na próxima aula.